De volta com o cenário político TCM, estamos entrevistando o secretário estadual de tributação, Carlos Eduardo Xavier. Você pode participar, este é o bloco da sua pergunta, do seu questionamento aqui no cenário político. Já temos uma primeira pergunta aqui, secretário, com relação a concurso. Quem questiona aqui e mandou a pergunta de tarde, viu, foi o Afonso. O Afonso viu no nosso Instagram que o senhor ia ser entrevistado e perguntou aqui, gostaria de saber do secretário se há previsão de concurso para auditor fiscal. Oi, Afonso, boa noite. Então, nós estamos recuperando o nosso potencial de fiscalização de mercadorias em trânsito, né? Nós estamos reconstruindo, na verdade, o posto de fronteira com a Paraíba, na BR-101, em Bahia Formosa. Nós estamos fazendo um estudo, né, de como vai funcionar esse posto do ponto de vista de recursos humanos. Temos também investimentos em postos móveis. A gente está fazendo a aquisição de 3 postos móveis, então a gente vai precisar de um dentro do quadro da Secretaria de Tributação do recurso humano, de auditor fiscal principalmente, e dos técnicos também. Então a gente está estudando essa possibilidade, é uma possibilidade, claro que aí a gente precisaria de um termo de ajuste de gestão com o Tribunal de Contas do Estado, porque nós ainda estamos acima do limite de gastos com o pessoal, mas é uma possibilidade, como é um investimento na receita, né, na máquina de arrecadação do Estado, a gente pode sim fazer essa opção pela realização de um concurso público. Ainda não está definido isso, mas é uma possibilidade sim da gente fazer um concurso para colocar pessoal nessas ferramentas que a gente está trazendo aqui de fiscalização de mercadorias em trânsito. A última turma, o último concurso de auditor fiscal foi a minha turma, foi em 2005, já tem 16 anos. Então, há sim uma necessidade da gente dar um oxigênio novo à fiscalização aqui do Estado. O Rodrigo pergunta aqui, por que a gasolina no Ceará é mais barata do que no RN? Por que a gasolina na Paraíba é mais barata do que a do RN? E como é que o senhor pode detalhar o preço da gasolina aqui no estado do Rio Grande do Norte? Da gasolina e do gás de cozinha. Rodrigo, né? Boa noite, Rodrigo. Então, esse é outro ponto polêmico da discussão, né? O que eu posso dizer como titular da pasta de tributação é que essa diferença, que é fato, que ela existe, ela não se justifica por questões tributárias, né? A alíquota de ICMS do diesel, do gás, da gasolina, aqui do Rio Grande do Norte é exatamente igual à da Paraíba, a do Ceará e a de Pernambuco. A questão da formação do preço, eu não me sinto até com competência de responder essa pergunta, porque aí quem melhor pode responder são os empresários e mesmo o PROCON, né? Porque eu não tenho conhecimento dessa parte de formação de preço dos combustíveis. Sei que uma parte é da refinaria, outra parte da distribuidora, que é a cadeia, né, especificamente da gasolina, e por último a margem de lucro dos postos revendedores. Mas eu não consigo aqui, primeiro, nem precisar por que essa diferença, eu consigo responder objetivamente com toda a segurança de que não é o tributo, não é o ICMS que ocasiona essa diferença de preço aqui do estado com os nossos estados vizinhos. O Enoque, ele pergunta aqui, ele diz o seguinte: quais são os investimentos do governo do estado? A governadora está apenas pagando salários. Esses aumentos da Petrobras não se devem às intervenções de Lula e Dilma no passado? Peça para o entrevistado citar alguns investimentos do governo Fátima no RN. Olha, qual é o nome dele? O Enoque. Enoque, boa noite, Enoque. Isso é uma verdade. A gente herdou um governo, uma gestão terrível, né, que entregou a gente 4 folhas em atraso, débitos com fornecedores, débitos com instituições financeiras, de descontos de consignados não repassado para as instituições financeiras. A nossa capacidade de investimento, ela se resume ao governo cidadão. O governo cidadão hoje nos permite ter investimentos como o Hospital da Mulher, aí em Mossoró.
temos algumas rodovias que estão sendo construídas, temos as recuperações das ferramentas culturais, né? Nós estamos fazendo aqui a recuperação do Teatro Alberto Maranhão, que está fechado há anos, um absurdo, o Forte dos Reis Magos. Estamos fazendo essa recuperação. Tudo isso vai ser entregue à população agora no segundo semestre, o Museu da Rampa também. Então, nós temos a nossa carteira de investimentos ainda é restrita ao governo cidadão, devido a essa crise fiscal que nós recebemos do Estado. Estamos no caminho de recuperar a capacidade de investimento do Estado e aí sim a gente fazer um amplo plano de rodovias, de infraestrutura para o Estado do Rio Grande do Norte, porque a parte de equalização de política tributária, vamos dizer assim, de trazer o Rio Grande do Norte para o mesmo patamar de benefícios fiscais que os nossos estados vizinhos, essa parte foi feita. Falta agora a gente ter uma capacidade de investimento para tornar o Rio Grande do Norte cada vez mais atrativo para investimentos e trazer emprego e renda para a nossa população. Nós temos aqui a participação da Maria. Ela diz aqui que hipocrisia, e aí não está relacionada aqui a participação do secretário, dizendo que o seguinte: o PT é a favor da CPI do Senado, porém é contra a CPI estadual que investiga a governadora. Fecha aqui, por favor, só para eu trazer uma informação que é importante para você que acompanha aqui o nosso cenário político TCM, que é com relação a justamente a CPI da Covid lá na Assembleia Legislativa. Foi por falta de quórum, né, um esvaziamento do plenário pela bancada de situação na sessão híbrida desta quinta-feira, que não deliberou sobre a resolução que determina a data, ou vai determinar a data de reunião para a eleição do presidente, designação do relator e instalação da CPI Covid lá na Assembleia. Como eram necessários 13 deputados presentes à sessão e só havia a presença de 9 deputados da oposição, a Assembleia também deixou de votar requerimentos neste mesmo sentido, né? Então, a CPI Covid na Assembleia Legislativa está travada. No entanto, a CPI da Arena das Dunas está tendo sequência e aí a gente vê realmente essa diferença entre as comissões. Inclusive, a gente trouxe aqui uma fala do presidente da CPI da Arena, o deputado Coronel Azevedo, ontem, já detalhando, né, a tramitação, a sequência desta CPI. Voltando aqui à nossa entrevista com o secretário Carlos Eduardo Xavier. Secretário, o Rio Grande do Norte tem apresentado, né, apesar da pandemia, bons números de arrecadação aqui no estado do Rio Grande do Norte. A que se deve, né, até o retorno da saúde financeira tributário aqui do nosso estado? Olha, primeiro, assim, a gente tem observado esse crescimento da arrecadação depois da retomada das atividades econômicas, né? Isso é fato. A gente teve um primeiro semestre de 2020 muito difícil, né? Até julho. Após o início da retomada, começamos a ter um crescimento de arrecadação consistente, né? Que se mantém até hoje. E aí, fruto de diversas questões, né? A volta do consumo, obviamente. Infelizmente, a gente está falando aqui de preços de combustíveis, né? Uma variação muito alta. Tem um quê também de inflação nesse crescimento de arrecadação, mas também tem todas as medidas que o governo tem tomado para retomar o desenvolvimento aqui do estado. A gente viveu nos últimos, até 2019, uma realidade muito triste para o Potiguar em geral, que era o êxodo de empresas, de indústrias, saída dessas empresas e indústrias para outros estados. A gente reverte esse ciclo com essa política tributária que a gente implantou aqui, o PROED, o regime especial de atacadista, várias outras medidas, e a gente começa a ter resultados positivos, inclusive na geração de emprego. Nós temos um saldo positivo nesse ano de 2021 na questão do saldo de empregos, né, um saldo positivo na geração de empregos, e isso se reverte também quando você tem mais gente empregada, você tem mais desenvolvimento, isso se reverte também na arrecadação do Estado, fora todo o trabalho de fiscalização, as malhas fiscais, os trabalhos de fiscalização que estão sendo feitos pela Secretaria de Tributação. Então, é um conjunto de fatores, Vonildo, que nos permite hoje
ter uma situação que a gente consegue chegar no final do mês com as nossas obrigações sendo cumpridas, principalmente no que diz respeito aos servidores públicos estaduais. Desde que a governadora Fátima assumiu, a gente não teve mais atrasos salariais, inclusive já pagamos 2 folhas que restavam das 4, a terceira vamos complementar agora em novembro e no primeiro semestre do ano que vem vamos fazer o pagamento da folha restante que a gente recebeu da gestão anterior. Então, tudo isso nos permite ter uma situação hoje bem melhor do que a gente tinha em janeiro de 2019, quando a gente recebeu o Estado praticamente quebrado sob todos os aspectos. O senhor fala do PROED e da situação que agora o Rio Grande do Norte pode estar mais competitivo com outros estados na busca por empresas, né, que elas possam ser instaladas aqui no Rio Grande do Norte. O que é possível de ter como contrapartida do Estado a estas indústrias, essas empresas? Olha, o nosso benefício que nós temos hoje, o benefício do PROED, especificamente falando das indústrias, ele é do mesmo patamar do Ceará, é o mesmo patamar de Pernambuco, é o mesmo patamar da Paraíba. Isso permite o Rio Grande do Norte atrair investimentos e não perder os nossos, né, as nossas indústrias que estão aqui instaladas. E a contrapartida é a geração de emprego, né, que é o que a gente mais busca. A nossa política econômica do governo da professora Fátima, desde o início de 2019, tinha 2 vertentes, né? A primeira, buscar o equilíbrio fiscal e financeiro mediante o quadro de grande desequilíbrio que nós tínhamos aqui no Estado e, por outro lado, recuperar, né, o desenvolvimento do Estado, trazendo mais empregos, trazendo mais renda, que isso se reverte automaticamente em arrecadação e dialoga com a pauta do equilíbrio fiscal e financeiro. Então, essa é a contrapartida. A nossa grande busca com esses benefícios é oferecer empregos para a nossa população e a gente tem tido bastante êxito nesse sentido. O João, da unidade de pronto atendimento aqui do bairro Belo Horizonte, o João da UPA do BH, participando aqui conosco, interagindo, dizendo que está assistindo o cenário político TCM. O secretário, qual é a principal fonte de arrecadação aqui no Rio Grande do Norte? Do ponto de vista do tributo, isso. O ICMS. O ICMS que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o nosso principal tributo, a nossa principal fonte de renda. A gente chega a arrecadar por mês cerca de 500 milhões de reais, 25% disso é repassado para os municípios aqui do estado. Com relação a recursos do governo federal, como tem sido o envio desses recursos ano passado, principalmente com o início da pandemia e já neste ano de 2021? Olha, em 2020, esses recursos evitaram o colapso aqui do estado, porque a gente teve uma queda de arrecadação absurda, né? A gente teve mês que perdeu 150, 200 milhões de reais. Então, esses recursos que vieram do governo federal, através de iniciativas do Congresso Nacional, a Lei Complementar 173, principalmente, foram importantes para a gente manter a máquina funcionando e também os recursos SUS, né, que foram transferidos para custear toda aquela ampliação de leitos. Em 2021, mediante o quadro de crescimento da arrecadação, não faz sentido se falar em recomposição de perdas de arrecadação. Mas, por outro lado, a gente teve uma expansão de leitos ainda maior do que a do ano passado. Infelizmente, essa segunda onda foi pior do que a primeira e a gente não teve recursos extras do ponto de vista do SUS, como a gente teve ano passado. Então, eu diria que esse ano a gente tem, de fato, um déficit muito grande, porque esses recursos não chegaram para custear essas aberturas de leitos que foram feitas aqui pelo governo do estado para atender a nossa população por causa da pandemia da Covid-19. Secretário, com o avanço da vacinação, com a expectativa do fim dessa pandemia, a gente torce que isso acabe o mais rápido possível. Qual a perspectiva financeira
do Rio Grande do Norte para este ano de 21, para o ano de 22? Olha, Vonúvio, primeiro você foi perfeito. É fundamental o avanço da vacinação, né? A gente precisa que a vacinação avance, os números estão aí, né? O crescimento, a gente tem hoje cerca de 50% da população do Rio Grande do Norte, a população adulta, já com a primeira dose. Os números de ocupação de leitos, eles despencaram, graças a essa grande parte da população parcialmente imunizada, né? Com essa vacinação avançando, a gente tem, e os índices caindo, né, os índices sanitários, a gente tem boas perspectivas para o segundo semestre aqui no estado. A gente trabalha com um cenário otimista para esse segundo semestre do ponto de vista econômico, né? A gente vislumbra uma autoestação importante aqui no estado, porque nas projeções da secretária de Turismo e de todos que fazem o turismo aqui no estado, ainda vai haver um grande fluxo de turismo nacional esse ano, né? A gente aqueles que trabalham com essas projeções não acreditam num grande fluxo internacional. Isso favorece os estados do Nordeste, principalmente no verão. Então a gente trabalha com uma perspectiva muito positiva para o segundo semestre de 2021 e 2022, se Deus quiser, a gente continuar com essa perspectiva de boas notícias do ponto de vista econômico. Secretário Estadual de Tributação, Carlos Eduardo Xavier, muito obrigado pela disponibilidade de vir conversar conosco aqui no Cenário Político TCM. Obrigado, Vonúvio. Uma boa noite para você e para todos os telespectadores do Cenário Político. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo, secretário. Uma última informação, chegou na tarde desta quinta-feira um lote com 61 mil doses da vacina AstraZeneca. O governo do estado afirma que amanhã de manhã vai distribuir para os municípios do Rio Grande do Norte. Lembrando que Mossoró está sem aplicar a D1 da vacina contra a Covid. Então, chegando amanhã de manhã, acredito que à tarde já tem aplicação de dose aí para quem está tanto querendo essa vacina. O governo diz que é para vacinar também bancários e funcionários trabalhadores dos Correios. Então, amanhã está chegando vacina aqui para os municípios do Rio Grande do Norte. Com esta última informação, a gente encerra o cenário político desta quinta-feira. Lembrando que amanhã a gente volta às 7h25 da noite. Boa noite. Até lá.